O pastor Marcos, ele trabalhou alguns pontos a respeito de igreja da nossa confissão, e eu quero pegar um específico que ele tratou, que é o que nós vamos tratar nessa noite aqui, que é um assunto vital para a igreja local, que é membresia, tá bom? Para isso, a gente precisa começar do começo, sem ser redundante. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês aí, para você que está anotando, é: o que é uma igreja local? A palavra igreja, ela tem origem e conotação cristã, tá bom? O Novo Testamento descreve a igreja primariamente como o quê? Como um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas pela graça de Deus, para a sua glória, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, o ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo numa determinada área. Isso constitui uma igreja local. Tá? O Novo Testamento, poucas passagens vão falar da igreja no seu sentido universal, aquele sentido que o pastor Marcos explicou, que é o sentido abstrato, né? A vasta maioria das passagens do Novo Testamento vai falar da igreja como um corpo de pessoas local, ativa, pessoas comprometidas com Cristo e umas com as outras. É um corpo da qual alguém pode ser inserido ou excluído. E é interessante notar no livro de Atos, ou mesmo nas cartas de Paulo, que não existe nenhuma evidência de que aquelas igrejas tinham, nas palavras deles, como seus membros, pessoas que não eram crentes. Ou, como o pastor Marcos bem lembrou, não tinha esse negócio de desigrejado. Aliás, isso é um anacronismo, não faz nem sentido. Crente que não faz parte do corpo, ele é um membro morto, tá? Não existe, você não tem como arrancar o seu dedo do corpo, deixar ele em cima da mesa e esperar que esse dedo continue vivo. Ele morre, não existe isso. O crente, ele está unido quando ele está dentro do corpo, tá? Como é que eu sei isso? Quando você pega a sua Bíblia, por exemplo, e você vai para as introduções de Paulo, então quando você olha, por exemplo, lá para Romanos, capítulo 1, no versículo 7, ele vai se dirigir aos santos da igreja de Roma. Ou quando ele escreve aos Coríntios, lá no primeiro capítulo, versículo 2, aos santos que estão em Corinto, tá? Em Efésios 1, aos santos que estão em Éfeso, ele faz isso para os filipenses, para os colossenses. Pedro vai fazer a mesma coisa também, Judas vai fazer a mesma coisa na sua carta. Então a ideia é que dentro da igreja, a igreja fosse composta daqueles a quem Deus escolheu. Tá? Por isso que eu creio que é seguro a gente dizer que a igreja é o corpo de Cristo, o ajuntamento local de cristãos comprometidos com Cristo e uns com os outros. Ficou claro o que é uma igreja local? Muito bem. Segunda coisa, indo direto ao assunto, o que é membresia? O conceito de membresia, ele é bíblico ou não? Risca aí o que eu falei de errado, me perdoa. O conceito de membresia, ele é bíblico? Porque eu sei que tem muita gente que fala que isso é invenção humana, já ouvi isso várias vezes, tá? Ser membro de igreja é algo bíblico? Enfaticamente, você pode colocar aí, sim, pode colocar em letra maiúscula. As igrejas do Novo Testamento, elas guardavam listas de pessoas. Quer ver? Quando você olha, por exemplo, para 1 Timóteo 5, dos versículos 9 ao 16, você vai ver que a igreja de Éfeso guardava uma lista das viúvas sustentadas pela igreja. Como é que eles sabiam quem eram? Eles tinham que ter uma lista, eles tinham que saber quem eram essas pessoas. Ou, por exemplo, quando você vê uma assembleia reunida lá em Atos 1, versículo 15. Ou o número das pessoas que foram batizadas lá na pregação em Pedro, em Atos 2,41. Ou as votações que foram feitas, como por exemplo lá em Atos 6, ou lá em Atos 14. Ou por disciplina, uma passagem que nós vamos ver amanhã à noite em 1 Coríntios 5, ou 2 Coríntios 2. Ou quando fala dos presbíteros, por presbíteros, lá em Hebreus 13:17. Essas são algumas passagens do Novo Testamento que sugerem que as igrejas de fato
possuíam uma forma de identificar quem eram os membros das suas igrejas. Tá? Eles sabiam quem pertencia à igreja e quem não pertencia à sua membresia. A gente vai tratar dessa passagem, mas eu quero já usar ela como ilustração. Tinha um homem vivendo lá em imoralidade na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 5, e aí Paulo exorta que a igreja excluísse esse homem. Pergunta: como é que você vai excluir alguém se você não sabe quem faz parte da membresia? Você tem que saber quem são as pessoas que fazem parte daquela igreja local. Você não tem como excluir formalmente alguém que não está formalmente incluído. É impossível. E parece que Paulo volta a falar sobre esse homem lá em 2 Coríntios capítulo 2, quando ele usa a expressão, punição pela maioria. Poxa, maioria de que grupo, Paulo? Tinha que ter um grupo definido. Só pode ter maioria se tiver um grupo definido de pessoas, e nesse caso, um grupo definido de membros. Então Paulo se preocupava com aqueles que estavam dentro, porque o próprio texto lá do capítulo 2 de 2 Coríntios vai falar que Deus julgaria os de fora. Interessante isso. Então eu creio que Paulo ele se preocupava porque o próprio Senhor Jesus, ele deu às igrejas a autoridade para estabelecer essa linha demarcatória, da melhor forma que elas pudessem, ao redor de si mesmas, para se distinguir do mundo lá fora. Eu vou explicar isso a seguir. Então, uma igreja bíblica, ela anseia por receber e admitir pessoas que professem a fé em Cristo Jesus conforme ensinado no Novo Testamento. Isso implica em ter uma compreensão, um entendimento bíblico de membresia, que começa com 2 Cs aí: comprometimento e compromisso. Tá? Isso posto, agora a gente precisa lidar com a autoridade da igreja local. E a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, pelas palavras do nosso Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, então abra comigo lá em Mateus capítulo 16. Meu terceiro ponto aqui é a autoridade que a igreja local tem. A autoridade que a igreja local tem. Mateus 16, um pouco de contexto aqui. No começo do capítulo, Jesus alerta os apóstolos para não confiarem nos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Isso aí você vai ver, se você quiser depois ler em casa, Mateus 16, dos versículos 1 a 12. Aí chega no 13, olha comigo aí, chega no 13, ele pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E aí no 15 tem uma outra pergunta dele: quem vocês dizem que eu sou? A gente pode afirmar que Jesus estava interessado em 2 coisas aqui: no quem e no que. O que é a confissão correta de alguém que confessa algo, tá? Esse é o que. E quem é o confessor correto? Algo do tipo assim: as pessoas estão entendendo quem eu sou? E vocês estão entendendo quem eu sou? Então, Jesus está interessado no que e em quem, tá? Aí você olha no versículo 16, você vai ver Pedro falando, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma no 17, foi o meu Pai no céu que te revelou isso. E em seguida, nos versículos 18 e 19, você vai ler o seguinte: agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte ou as portas do inferno não prevalecerão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você desligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu vou entrar rapidinho aqui numa questão teológica só para ajudar a gente a pensar sobre esse texto, que muitas vezes tem muito crente protestante que não sabe explicar isso aqui, tá? E a gente precisa saber da razão da nossa fé. Presta atenção. Os católicos, eles vão argumentar que
Pedro, nessa passagem, ele é singular, eles veem ele como o primeiro Papa, né? Eles usam essa passagem para isso. Essa conclusão, ela é um pouquinho difícil de se chegar quando você continua lendo Mateus e você percebe no capítulo 23 de Mateus em que Jesus é o Rabi, o mestre supremo, e não Pedro. E a gente vê no capítulo 18 os próprios discípulos tendo o mesmo insight que Pedro teve aqui no capítulo 16, tá? E outra, Pedro continua discípulo a vida toda, ele não vira bispo de Roma, tá bom? Então, algumas coisas aí para a gente pensar. Agora, existem coisas que, em certo sentido, Pedro de fato ele é o primeiro. Por exemplo, ele é o primeiro discípulo a ser chamado, o apóstolo a ser chamado. Quando você olha lá em Mateus 4, ele é o primeiro. Ele é o primeiro dos apóstolos a ser citado lá em Mateus 10. Ele é o primeiro dos apóstolos a pregar aos judeus no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Ele é o primeiro dos apóstolos a pregar o evangelho aos gentios, ali na pessoa de Cornélio, em Atos 10. Agora, nada disso faz de Pedro Papa, ok? Ele é simplesmente alguém que Jesus escolheu para ser o primeiro a fazer esse tipo de coisa, tá? Pedro não tem aquela concepção santa da Igreja Católica, não existe isso. Mas ele é o primeiro a experimentar certas coisas na história da igreja, e não tem nenhum problema com isso, tá? Ou seja, quem que dá a resposta certa? Quem que compreende quem é Jesus? Pedro. E ele está falando isso pelos 12, ele abre o caminho para a confissão dos 12 e, consequentemente, de todos os crentes de todos os tempos. Então a briga vai repousar em quem? Quem edifica a igreja? Esse é o ponto. Quem edifica a igreja? Versículo 18 diz o que aí? Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Só que para responder melhor isso aqui, 3 pontos que precisam ser considerados. Primeiro, quem que é a pedra que os católicos falam que é Pedro? Aqui a gente tem que tomar cuidado para não cair na tradição católica, mas a gente também não quer cair na armadilha da gente ser anticatólico só porque a gente é protestante, como o pastor Marcos falou aqui, que o background da época era diferente do nosso hoje, tá? Quem que é a pedra? Os católicos vão responder, é Pedro, né? Eles vão apontar para o grego, né? Tu és Petros, e sobre essa Petra edificarei a minha igreja. É isso que eles usam de argumento. Os protestantes, eles costumam responder essa pergunta com 2 tipos de resposta. Eles falam assim: tu és Pedro, e sobre esta Jesus, né, pedra, edificarei a minha igreja. Essa é uma resposta que a gente ouve por aí. Outros vão dizer assim: tu és Pedro, e aí eles acrescentam, né, e sobre essa confissão que você fez, isso é a pedra, eu edificarei a minha igreja. Aí os protestantes, eles vão para 1 Pedro para mostrar que o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra ou a rocha. Será que isso é plausível? São passagens de contextos diferentes. 1 Pedro aqui, será que está relacionado com Mateus 16? A gente tem que olhar para o contexto, gente. O que o texto fala? O termo pedra nas escrituras, ele é usado de diversas maneiras, significados diferentes. Se você, por exemplo, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 3,10, quando você abre em 1 Coríntios 3,10, você vai ver que o próprio Paulo, ele se considera um construtor competente. Na nossa passagem de Mateus 16, quem que é o nosso construtor? Jesus. Mesma metáfora, contextos diferentes. Aí, ainda aqui em 1 Coríntios 3,11, você vai ver que Paulo fala que Jesus é o alicerce da igreja, onde ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, Jesus Cristo. Aí você vai para Efésios 2, finalzinho de Efésios 2, vai falar que os profetas e os apóstolos são alicerces da igreja. Aí você fala, peraí, isso não é contradição, não? Não. É apenas o uso diferente da mesma metáfora.
contextos diferentes. No nosso texto de Mateus 16, Pedro tem as chaves, que são concedidas por Deus, na pessoa de Jesus. Agora, quando você vai para Apocalipse 1 e Apocalipse 3, você vai perceber que Jesus é quem tem as chaves. Quando você vai para João capítulo 9, versículo 5, João vai falar que Jesus é a luz do mundo, certo? Aí quando você vai para Mateus 5,14, vai falar que quem é a luz do mundo? Os crentes. Isso é contradição? Não. É uma forma de mostrar que uma expressão ela pode ser usada de formas diferentes dependendo do contexto. Tá? Tudo isso para mostrar que quando Pedro lá falando lá em 1 Pedro, ele diz que Jesus é a rocha, não está eliminando o fato de em Mateus 16, Pedro ser a rocha. E não tem problema nenhum com isso. Sinceramente, se a gente excluísse 2000 anos de história católica, desse ensino herético da Igreja Católica Romana, do catolicismo romano, é melhor colocar assim, a respeito do Papa, né, da sucessão papal, se nunca tivesse havido um bispo controlador lá em Roma, eu acho que a gente não ia ter nenhum problema com essa ideia de Pedro ser a pedra. Acho que isso não ia causar nada na gente. Por quê? Porque num certo sentido, Pedro foi o primeiro destaque histórico aqui. Foi ele que anunciou a salvação. Ele que lá em Atos 2 estavam os apóstolos enfileirados, né? Quem que vai pregar, né? Aí Pedro dá um passo à frente. É ele que faz isso. E não tem problema nenhum disso. Você vê ele pregando para Cornélio, você vê a sabedoria de Pedro lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, tá? Além do mais, seria estranho na linguagem ali de Mateus 16. Por quê? Porque na nossa passagem, Jesus ele é o construtor. Aí ele vai ser o construtor e a pedra, no mesmo versículo? Ou seja, ele constrói sobre si mesmo? Fica uma coisa meio estranha, tá? Se a gente crer que ele é o construtor, é difícil crer que ele vai ser a pedra ali. Então, tirando toda a tradição católica romana, parece que a gente olhando para esse texto, de que Pedro é de fato a pedra, tá? Tem esse jogo de palavras aí com o nome de Pedro, né? Petros e Petra, né? Agora, se caso você entre numa discussão aí com um católico algum dia, só relembra ele que o discurso de Pedro e Jesus aqui não foi em grego, foi em aramaico. Em aramaico só tem uma palavra, cefa. Em grego tem duas palavras. Para aqueles que gostam lá de Chapolin Colorado, você lembra dos aerolitos? Litos, pedra, tá? Vem do grego aí, ó. Estuda grego que isso vai enriquecer aí a sua vida. Em aramaico só tem uma palavra, cefa. Então, Jesus está falando o seguinte: tu és Cefas, Pedro, e sobre essa cefa, tá? Edificarei a minha igreja. Parece que ele está falando de Pedro, tá bom? Tudo bem quanto a isso? Então, quem que edifica a igreja? É Cristo. Quanto a isso a gente não tem dúvida. Segunda coisa, a quem é concedida a autoridade aqui? O texto indica que Jesus está dando autoridade a Pedro, a mesma autoridade que ele acabou de exercer, a autoridade de, enquanto na terra, fazer declarações sobre, você vai guardar essas duas expressões, o que e quem do evangelho. Vou explicar isso, fazendo isso em nome do reino, tá? Agora note bem, ele diz que vai construir a sua igreja sobre essa rocha, e aqui eu vou usar um pouquinho de ambas as concepções. Esse confessor, lembra que Pedro confessou que Jesus era o Cristo? Então esse confessor que confessa, vou ser bem redundante agora, a confissão correta. Ficou bom, né? Esse confessor que confessa a confissão correta. Ou seja, a confissão, ela não pode ser separada de Pedro, e nem Pedro pode ser separado da confissão que ele fez. Ok? Então, Pedro é quem? E o que é aquilo que Pedro confessou, tá? Então, a partir disso, Jesus dá essas chaves a Pedro,
que são essas chaves? São um símbolo de autoridade para ligar e desligar na terra o que for ligado e desligado no céu. Agora, o que é ligar e desligar? Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente confunde, tá? É uma forma rabínica. De novo, Mateus foi escrito para os judeus. Quando você está lendo o texto, você precisa lembrar disso, tá? É uma forma rabínica de interpretar e declarar a lei. Não esquece do que e de quem, tá? Então Jesus está dando a Pedro e aos apóstolos a mesma autoridade, de ficar frente a frente com um confessor, ouvir a confissão dessa pessoa, lembra do que e quem? Tá? O confessor e a confissão, e quando eles ouviram essa confissão, declarar um juízo oficial em nome dos céus. Algo mais ou menos assim. Essa é ou não uma confissão correta? Isso é o que do Evangelho? Ele é ou não um confessor verdadeiro? Isso é o quem do Evangelho. Então a autoridade das chaves é a autoridade de julgar o que e quem do Evangelho. Pensa comigo, um juiz, tirando os do STF, mas um juiz, corretamente, ele não deve fazer a lei. Tá? O que o juiz faz? Ele também não torna uma pessoa culpada ou inocente. Qual que é o papel de um juiz? Ele avalia a lei, avalia a pessoa, e então ele pronuncia um julgamento. Ele faz isso com o quê? Com a posse das chaves. Isso que significa as chaves. Em Mateus 16, aos apóstolos é dada a autoridade das chaves, primeiro a Pedro e depois para eles, tá? Quem mais tem posse dessas chaves? Felizmente, o texto de Mateus tem uma sequência, e aí nós chegamos onde? Nós chegamos no capítulo 18 de Mateus. Abre comigo no capítulo 18, que também nós vamos trabalhar amanhã à noite. Jesus vai colocar as chaves na mão da igreja local. Olha o versículo 15 e 16 comigo. Isso aqui é uma questão sobre disciplina, sobre pecado, onde uma pessoa é confrontada pelo seu pecado algumas vezes, primeiro por uma pessoa, depois por algumas, aí ela não se arrepende. Aí no versículo 17, Jesus fala: conte o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Versículo 18: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aí o versículo 20: pois onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, Jesus está dizendo: a minha autoridade está entre aqueles que se reúnem no meu nome. Lembra como é que a gente definiu a igreja local? É isso aqui. A minha autoridade é concedida à igreja local. Repara que, para, às vezes, o desespero dos nossos irmãos presbiterianos, não tem menção de pastor ou presbítero nessa passagem aqui. A corte final de apelação aqui é o quê? A igreja. Esses 2 ou 3 reunidos em seu nome, que ligam e desligam. Aliás, isso aqui não tem nada a ver com a abertura de culto, tá? A Bíblia fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome... Não, o versículo não está falando disso. O versículo está falando de um contexto de disciplina, tá bom? Se você já caiu nessa de falar esse tipo de coisa na abertura do culto, não fale mais, por favor, tá bom? Fecha parênteses aí. Pelo contexto, a igreja local, ela tem a autoridade dos céus de proteger o que e quem do Evangelho. A igreja local tem essas chaves. Em outras palavras, Jesus autorizou a igreja local a ficar frente a frente de um confessor e a considerar a confissão dessa pessoa e proferir um juízo em nome dos céus. De que maneira? Essa confissão está correta? Esse confessor, ele é verdadeiro? Assim como Jesus fez com Pedro e vai fazer mais para frente lá na ceia em Mateus 26, e mais para frente ele fala sobre o batismo em Mateus 28. Nós somos batizados no nome dele, Mateus 28, e esses são os que se reúnem em seu nome
Mateus 18. Então, para esclarecer, só para você não ficar com dúvida na sua cabeça, a autoridade das chaves que a igreja local tem não faz de ninguém um cristão. A igreja não torna ninguém um cristão. Ela sim declara publicamente quem é o cristão por meio do batismo e da ceia. Deixa eu usar uma ilustração que eu ouvi de um amigo meu, Jonathan Lima, que tem naquele livrinho chamado Membresia, tá? Eu acho que ainda tem na livraria, o livrinho azul lá. Eu vou fazer uma adaptação aqui. Imagina que você ganhou um aumento de salário, e você fala assim, agora eu vou para os Estados Unidos, agora eu vou conhecer um Mickey. Aí você vai lá para os Estados Unidos, e o seu passaporte expirou quando você estava lá nos Estados Unidos, ou você perdeu, melhor, quando você perdeu o seu passaporte, estava todo empolgado lá, na Disney e tal, de repente seu passaporte caiu do seu bolso, você perdeu. O que você tem que fazer? Você precisa ir até a embaixada brasileira, e aí lá na embaixada, ela vai entregar um passaporte novo. Se expirou, você vai entregar o seu passaporte expirado. Se você perdeu, você vai fazer uma declaração formal. O que a embaixada vai fazer? Ela vai te dar outro passaporte. A embaixada fez de você um brasileiro? Não. Mas ela tem a autoridade de renovar o seu passaporte e declarar para o mundo o quê? Que você é brasileiro, certo? A igreja local é essa embaixada de Deus na terra. A igreja local não transforma pessoas em cristãos, mas ela concede aos seus membros passaportes do reino. Então ela publicamente vai declarar para o mundo lá fora quem, lembra do que e quem? Quem são os cidadãos do reino e o que é a verdade do evangelho que essas pessoas proclamam. E é interessante que a embaixada do reino, ela deveria ser como uma embaixada mesmo. O conceito de embaixada ele é bem interessante. Vamos lá, você está lá nos Estados Unidos, já pegou o seu passaporte, e enquanto você estava lá na embaixada, você ganhou um convite da embaixada. Na verdade, 4. Então está lá, você e sua esposa tal, e você conheceu 2 gringos lá. Você fez amizade com eles, são cristãos e tal, e aí você fala o seguinte, olha, vocês não querem vir com a gente? É um jantar na embaixada brasileira, puxa, é muito legal tal, vamos lá, vamos. Então aqueles gringos nunca vieram para o Brasil. Aqueles gringos vão lá com vocês, e a partir do momento em que eles pisam na embaixada brasileira, o que eles vão ver? Primeiro, brasileiro se cumprimentando. Brasileiro se cumprimenta diferente do que americano. Brasileiro dá o beijinho, abraça, faz aquela festa, aquele barulho, né? O brasileiro é barulhento. O americano faz o quê? Boa noite. É assim. Ele vai começar a ouvir o quê? A língua brasileira, que para ele é diferente. Ele só está acostumado a ouvir o inglês, e de repente ele vai começar a ouvir o português. Fala, nossa, que legal. Aí vai chegar a hora do jantar. O que ele vai comer? Hambúrguer? Não. Ele vai comer alguma coisa que nós comemos aqui no Brasil. Talvez um prato aí de peixe típico aqui do norte, ou ele vai comer, estrogonofe, ou vai comer uma picanha, ou vai comer, chega, né? Já estou crucificando a gente aqui. Mas o que está acontecendo com esses 2 americanos que foram para lá? Eles estão tendo um gosto do que é estar no Brasil, sem estar no Brasil. A minha pergunta é, o que é uma igreja local? Quando um incrédulo entra nessa porta, o que ele tem que ter um gostinho? Do reino. Através das músicas, da maneira como a gente se cumprimenta, daquilo que a gente fala, daquilo que é pregado. O problema é que tem muita igreja por aí que não tem gostinho do céu coisa nenhuma, tem gostinho do inferno. E aí eles olham para os crentes e falam assim, mas se isso é ser crente, eu não quero ser crente. Claro, isso não representa o reino.
Por isso que nós estamos nessa conferência aqui, para entender o que Deus intentou na sua palavra que uma igreja seja, e não aquilo que a gente acha melhor que uma igreja deve ser. Igreja não é um prédio, não é onde a gente vai uma vez por semana para ganhar a nossa injeção espiritual. Aqui é onde a igreja se reúne como um corpo local. É onde a bandeira do reino ela está hasteada para o mundo através do quê? Através da ceia do Senhor, do batismo, onde os cidadãos do reino se reúnem e agora eu vou usar a linguagem, os assuntos diplomáticos do céu são discutidos, são planejados, e a cultura do céu, ela é experimentada e fomentada entre os seus membros. Igreja local é isso. Igreja local não é clube, é muito diferente. Pensa no quão fantástico é. Significa que vocês que fazem parte aqui, vamos pensar aqui só os membros da Igreja Batista do Utinga, vocês, essa congregação aqui, vocês representam a verdade, vocês representam a pessoa de Deus na terra. Vocês, mais do que todos os departamentos de filosofia e de direito de todas as universidades do planeta juntos, só essa igreja local aqui, ela representa muito mais do que STF ou Nações Unidas. A verdade de Deus, a verdade acerca do reino de Deus. O que Paulo falou? Deus não escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios? Fala isso lá fora, que essa igreja, só essa igreja local aqui, ela é muito maior diante de Deus do que o STF, que as Nações Unidas, que todas as universidades de direito e filosofia junto. O pessoal aí fora vai rir. Mas o que Paulo fala? Que Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias, ou as fracas para envergonhar as pobres, ou as desprezadas para reduzir a nada as que são. E aí vem a minha pergunta: será que a gente louva a Deus o suficiente pela igreja local? Será que nós nos maravilhamos com o presente que Deus nos deu, que é a igreja local? Será que a gente ora suficientemente pela igreja local? Ou a gente passa mais tempo reclamando e negligenciando a igreja local? Eu creio sinceramente que a igreja local é essa embaixada de Deus na terra, essa embaixada cheia de cidadãos do reino. E é por isso que eu creio que nós temos que aprender 3 lições. Primeira, nós não nos filiamos às igrejas. Isso aí você faz em clube. O crente, ele se submete a uma igreja local. Eu vou repetir isso. Nós não nos filiamos à igreja, nós nos submetemos a elas. A gente não participa de igreja como a gente participa de clube, de associação. Nós nos submetemos a uma igreja local. É claro que a gente precisa, num certo sentido, fazer parte de uma igreja, eu não estou excluindo isso. Que até certo ponto ela é uma sociedade voluntária diante do governo, né? Você vai escolher a igreja que você vai fazer parte. Agora, a gente se submete a uma igreja local porque ela vai nos representar. Nenhum cristão no mundo vai dizer o seguinte: eu me represento, então eu vou me batizar. Não existe isso. Isso é loucura. Por isso que o conceito de desigrejados é um absurdo. Você olha lá para Atos 2, as pessoas perguntaram para Pedro: Pedro, o que a gente precisa para ser salvo? O que ele fala? Arrependam-se, creiam no Evangelho e depois sejam batizados. Aliás, outra notinha de rodapé: é errado a gente falar assim, quando eu me batizei. Você não se batizou, você foi batizado por alguém numa igreja local, fecha parênteses. Só português é bom para a gente sempre estar em ordem, tá? Pedro, ele fala para que aqueles crentes, depois deles se arrependerem, para eles se apresentarem à igreja, a primeira igreja batista de Jerusalém, tá? E deixar que a igreja afirmasse a sua profissão, as suas credenciais ao mundo. Fulano foi batizado e ele é crente. Diante do mundo, nós,
da primeira igreja batista de Jerusalém, afirmamos que esse cidadão é crente. Então, o que é a membresia? É uma declaração de cidadania do reino de Cristo. É um passaporte. De maneira formal, membresia é a afirmação formal de uma igreja local e a contínua supervisão dessa profissão de fé e também a submissão desse cristão, dessa afirmação e supervisão dessa igreja local. Eu vou repetir isso aqui porque eu sei que é muita coisa. Membresia é um passaporte, é uma declaração do reino de cidadania do reino de Cristo. Então, de maneira bem sintetizada, membresia é a afirmação de uma igreja local e a contínua supervisão, pastoreio dessa profissão de fé que essa pessoa fez. E também é a submissão desse cristão a essa afirmação e a essa supervisão que a igreja faz. Então, a igreja local, ela afirma, olha, nós afirmamos que a confissão de fé que essa pessoa fez é verdadeira, tá? Só que além de afirmar essa confissão de fé, ela supervisiona essa confissão de fé. A gente vai ficar de olho para ter certeza de que aquilo que você vive está de acordo com a sua profissão de fé. Ou seja, a gente vai continuar pastoreando você, tendo certeza de que você continua essa declaração até o final da sua vida, ou até você se mudar dessa igreja local. E o que o cristão faz? Ele se compromete a viver a vida cristã dentro dessa afirmação e dentro da supervisão da igreja. Tudo bem? Segunda coisa, a gente tem que cuidar do processo de membresia. Uma igreja local tem que cuidar do processo de membresia. Por quê? Porque geralmente o que se diz aí no meio evangélico? Abre a porta, quanto mais gente melhor, tem que encher os bancos. Pensa no que aconteceria, eu vou usar uma metáfora bíblica aqui. Pensa o que aconteceria se você abrisse a porta de um aprisco. Aprisco é onde ficam as ovelhas, tá? Abre a porta do aprisco e deixa qualquer animal entrar. O que acontece? Gente, a ovelha, que é o animal que Jesus usa para comparar conosco, é um animal bem burro, bem fraco, bem tolo. É a perfeita ilustração do crente, tá? Eu não estou te xingando não, é Jesus que ilustrou assim, tá bom? E eu estou me incluindo nessa. Se você deixa um bode entrar num aprisco, isso significa a morte de várias ovelhas. Um bode. A porta da frente tem que ser muito bem guardada. Você não deixa qualquer um entrar na membresia da sua igreja. Isso é proteção para aqueles que estão dentro. E também amor para esse que está fora. E eu vou explicar sobre isso. Cuidar do processo de membresia significa que quando alguém quer se tornar membro da igreja, a igreja tem que ter certeza daquilo que a pessoa acredita, da declaração de fé dessa pessoa, e a pessoa tem que se certificar daquilo que a igreja local acredita. Ambos têm que saber o que um ou outro creem. Uma igreja da qual eu fui membro, tinha uma classe de membresia que eu acredito que deva ser antes da pessoa entrar para a membresia, tá? Isso é uma concepção pessoal, mas tinha essa classe de membresia. Depois que tinha essa classe de membresia, que tinha alguns assuntos que eram tratados lá, inclusive o evangelho, essa é uma parte importante de uma classe de membresia, essa pessoa tomava uma de duas decisões. Não quero ficar nessa igreja, acho que essa igreja não é para mim. E a pessoa ia embora. Ótimo, isso não é ruim, não é ruim. Ou essa pessoa fala assim, eu quero me tornar membro dessa igreja. Então aí ela passava pela entrevista com um dos presbíteros, um dos pastores. Aliás, a palavra pastor, presbítero na Bíblia tem significados intercambiáveis, tá? Então, quando falar pastor, presbítero, mesma coisa aí. Então essa pessoa, ela ia passar por uma entrevista com esse presbítero. E aí, tinha essa conversa lá,
onde, dentre outras coisas, esse presbítero perguntava: conta um pouquinho sobre a sua vida, quem você é, de onde você veio, e me conte como foi quando você recebeu a Cristo, quando você entendeu que Cristo era o seu Salvador, quando você se arrependeu e tal. E também me fale sobre se caso você já tenha sido batizado ou não. Aí, e ele ia anotando tudo isso para depois apresentar isso para os outros presbíteros, tá? Num determinado momento ele fazia uma pergunta muito interessante. Ele virava para essa pessoa que queria ser membro da igreja e falou assim: me explica o evangelho em mais ou menos aí 1 minuto. Você não precisa elaborar uma ideia teológica profunda, mas se você é um crente, se você já creu no Senhor Jesus, entendeu que você era pecador, se arrependeu dos seus pecados e depositou sua confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus, por ter morrido naquela cruz substituindo você e ressuscitando ao 3º dia, validando aquilo que Ele mesmo falou em vida, se você já nasceu de novo, você tem que saber explicar justamente isso, que você estava morto em Adão, lá atrás, nos seus delitos e pecados, mais Deus, para usar a linguagem de Paulo lá em Efésios 2, sendo rico em misericórdia, entregou Jesus, tal. Era interessante que nessas entrevistas, eu participei de algumas delas, em silêncio, só ouvindo, você ouvia mais ou menos aí umas 3 posições diferentes. Aquela pessoa que decorava o evangelho e você via que era decorado, estava na cara que aquela pessoa, ela não acreditava naquilo, era decorado o negócio. Aí a gente, com um jeitinho, conversava, explicava melhor o evangelho, via se essa pessoa realmente estava arrependida, tal. Esse era um caminho. A segunda era aquela que depositava nas suas obras a sua confiança. Ela falava que ou ela tinha nascido num lar cristão, e que ela era filha de pastor, ou disso, daquilo, ou que ela de fato falava assim: eu sou uma pessoa boa, tal, obras. Ou a terceiro caso, um crente genuíno. Às vezes a pessoa ficava até com receio, dava uma gaguejada ali, mas a gente ajudava, e a pessoa, ela de fato, ela conhecia o evangelho, ela estava um pouquinho nervosa. Por que isso? Nos 2 primeiros casos, a gente marcava uma segunda conversa. Eu lembro especificamente de um caso onde o rapaz estava querendo se tornar membro, ele nitidamente ali, ele estava depositando no fato dele ser uma boa pessoa, de que ele era salvo. Aí o presbítero falou assim: vamos fazer uma pausa na sua entrevista, deixa eu falar uma coisa para você. Aí ele pregou o evangelho de forma assim, maravilhosa e avassaladora para cima daquele homem. Ele falou assim: pensa nisso que eu acabei de falar para você. Você tem como voltar semana que vem? Tem. Pensa nisso que eu acabei de falar com você. E aí você volta semana que vem. Aí eu pedi para estar na mesma entrevista, porque eu queria ver o final da história, né? E aquele rapaz voltou e falou o seguinte: eu não consegui dormir naquele dia, até acertar as contas com Deus. Porque eu estava diante da ira de Deus, e Ele estava sendo justo em me punir. Mas eu entendi que Jesus pagou o preço pelo meu pecado e Ele me amou. E eu me rendi naquela noite ao sacrifício de Jesus. O que aconteceu? Aquele presbítero, ele tomou cuidado com a porta de entrada da igreja, para ter certeza de que ele não estava colocando um bode para dentro. Ele é um ser humano, ele não é o Espírito Santo. Mas eles criaram um meio de tentar identificar se uma pessoa de fato entendeu o evangelho. Foi essa pergunta aí em 60 segundos, mais o você querer saber de onde que aquela pessoa veio, onde que ela foi batizada. Por que você foi batizado em tal igreja? Aí você vai receber alguém: eu fui batizado na Congregação Cristã do Brasil. Mas foi por imersão, foi em nome da Trindade. Mas naquela igreja o batismo é salvífico. O batismo salva. Aí se acende uma luz vermelha e começa a fazer uma imersão no evangelho com aquela pessoa, que já deve ter acontecido na classe de membresia antes. Tá? Então, você cuida com a porta de entrada de uma igreja. O que aconteceu, por exemplo, no Jardim do Éden? À medida que eles pecaram, o que aconteceu? Fora. Vocês não podem permanecer aqui dentro. Quem que entrou na arca de Noé?
Só quem cria na salvação dada por Deus, prefigurada na arca. No acampamento israelita, ali no deserto e também em Canaã, havia aquela concepção de quem estava dentro e quem estava fora. Da mesma maneira, a igreja precisa ter uma clara distinção entre os de dentro e entre os de fora, para cuidar daqueles que estão de dentro. Eu não sei se vocês já perceberam, geralmente tem muito crente que usa essa passagem para falar de jugo desigual. Lembra lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 6? As pessoas vão falar, né? Não pode namorar incrédulo, né? Olha lá, Paulo falando, não se põe em jugo desigual e tal, com os descrentes. Gente, jugo desigual começa lá em Gênesis, tá? É lá atrás. Lá atrás. Não é só aqui em Paulo. A Bíblia inteira fala para você não se colocar em jugo desigual, tá? Mas é interessante que Paulo fala que não se põe em jugo desigual, 14, com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como a luz pode conviver com as trevas? Como é que você pode ter dentro da igreja crente e incrédulo cultuando a Deus? Como é que incrédulo cultua a Deus? Não pode. Então, mantenha em mente que Mateus 16, Mateus 18, Mateus 28, nós cristãos, a igreja, nós representamos os céus. E existe essa linha demarcatória. Pensa, por exemplo, em como é que essa linha demarcatória é importante. Você vai querer que incrédulo lide com a música na igreja? Imagina um não cristão dirigindo esse momento de culto aqui. Discipulado, nós vamos tratar amanhã de manhã. Se discipulado é seguir a Cristo e ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo, como é que um não cristão pode seguir a Jesus se ele ainda é inimigo de Cristo? Disciplina. Como é que você vai disciplinar um não cristão? Alguém que não faz parte, alguém que não se submeteu à igreja. Por isso que a gente não pode separar, por exemplo, aqui é o grupo de jovens de uma igreja. E essa aqui é a minha igreja, ou grupo pequeno. Tem gente que se submete, que só vai no grupo de jovens ou no grupo pequeno. Não sei se esse é o caso aqui, tá? Não sei de nada, não conversei com seus pastores sobre isso. Tem nada encomendado aqui. Estou falando daquilo que eu vejo por aí afora, tá? E aí, essas pessoas escolhem se submeter a esse grupo só, onde as diretrizes e as expectativas e a membresia da igreja não se aplicam a elas. Agora deixa eu falar uma coisa, o grupo de jovens, o seu grupo pequeno, ele é menos importante do que o ajuntamento local, porque é aqui que a igreja se reúne. Aliás, deixa eu fazer uma nota de rodapé, não tem grupo pequeno na Bíblia. Calma, não é do diabo, é bom, faz bem. Agora, aonde nós devemos a nossa lealdade é a igreja local, é o ajuntamento de pessoas, no dia do Senhor, é o culto público, tá bom? Não tem problema você ter um encontro de jovens, grupo pequeno, ou qualquer outras coisas, desde que você não negligencie a sua presença no culto, no dia do Senhor, com a igreja reunida, por causa de algum outro grupo que você participa, tá bom? Última coisa, é dentro dessa estrutura de prestação de contas, que é a membresia, que cada um de nós tem a sua vida espiritual edificada. Né? O pastor Marcos falou, esse negócio de desigrejado, não, eu estou em casa sozinho, eu leio a minha Bíblia, eu edifico a mim mesmo. Acha isso na Bíblia? Não existe. Pelo contrário, já leu aquela expressãozinha uns aos outros no Novo Testamento? Tem de monte. Como é que você vai fazer uns aos outros sozinho? Eu, a mim mesmo. Não existe isso na Bíblia, tá? Nós devemos nos submeter a essa estrutura de prestação de contas da congregação. Isso é compromisso, tá? E mais do que isso, a gente tem que se submeter às nossas amizades, às nossas agendas,
o nosso amor, as nossas finanças, a nossa vida familiar à igreja local. Falar sobre essa estrutura de prestação de contas e a submissão de uma pessoa é como falar sobre o esqueleto de um corpo. Tá? Você precisa dessa estrutura do esqueleto? Claro que você precisa. Agora, a gente também tem que lidar com a pele e com os músculos. Como é que deve ser a membresia? Como é que ela funciona? É uma coisa totalmente interligada entre os seus membros para que o corpo funcione. Volta para as metáforas bíblicas. Eu não sou inspirado como aquilo que já está na Bíblia. Se uma igreja for saudável, a membresia de uma igreja vai se parecer com uma família, um corpo, uma cidadania do reino. Deixa eu ilustrar isso com uma igreja que eu considero saudável no seu dia a dia. Uma membresia, ela vai se parecer com algo mais ou menos assim. Deixa eu falar bem do grupo pequeno agora, porque tem gente que me olhou feio, né? Um grupo pequeno, ou um pequeno grupo, sei lá como é que se chama, tá? De solteiros, que num determinado dia, numa determinada noite, decide visitar uma viúva da igreja e passar tempo com ela. Isso é uma membresia saudável. Talvez um grupo de mulheres ainda solteiras que vai convidar a esposa de um dos pastores, dos presbíteros, para ouvir ela sobre a experiência dela à luz da Escritura. Nessa questão de casamento, por exemplo. Ou sobre como agradar a Deus, ainda que sem um companheiro do lado. Se a gente acreditar que a gente precisa de um cônjuge para agradar a Deus, a gente talvez não tenha entendido nem a salvação ainda. Que a gente está dizendo simplesmente que Cristo não é suficiente até que eu tenha um marido ou uma esposa. Tá? Fecha parênteses. Um irmão mais novo na fé, dizendo para alguém mais experiente: eu não estou conseguindo ler minha Bíblia, você me ajuda? Como é que eu começo? Por onde eu começo? Me dá uma força. Ou talvez um casal mais velho, que vai até um casal mais novo só para chorar com eles por conta do quarto aborto espontâneo. Sem precisar que o pastor te ligue, vai lá. Não, você está sabendo. Um homem que talvez exorta um marido pela maneira que ele falou com a sua esposa no estacionamento. Talvez uma irmã solteira que se dispõe a ajudar uma mulher casada, indo todos os dias ali perto das 5, que a criançada está pegando fogo e o marido ainda não chegou, e ela está lá para dar uma força. Membros que se encontram juntos para orar por oportunidades evangelísticas, em vez de se encontrar para falar de futebol, apenas. Contribuir de forma anônima para cuidar de membros necessitados da igreja. Não precisa tirar um selfie quando está contribuindo, não. Sem ninguém saber. Estou sabendo que tal família está assim, assim. Deus está vendo. Homens mais velhos discipulando jovens, adolescentes. São os crentes pensando o seguinte: mal posso esperar para estar com toda a minha família da fé no domingo. São crentes que quando se encontram, têm conversas difíceis. Como é que está a sua vida moral? Como é que está a sua vida financeira? Não para bisbilhotar, é para: deixa eu te ajudar. E deixa eu falar uma coisa, eu também estou passando por tal e tal problema. Confessando seus pecados uns aos outros, como diz Tiago 5,16. Pedindo ajuda para lutar com o pecado. São membros que se encontram regularmente, talvez almoçando juntos, orando regularmente, mandando mensagem, usando o WhatsApp para o bem do reino, e não para o mal, não para gastar tempo.
ou talvez ligando, ou simplesmente falando assim, ó, estou passando aí na sua casa uns 15 minutos só para tomar um café, quero te dar um abraço. Atos 2, para a gente encerrar. Atos 2, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e oração. 44. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam do pão com grande alegria e generosidade. Faz sentido? Isso é membresia. Claro que existem pormenores, detalhes, mas eu só queria mostrar para vocês que, primeiro, membresia é bíblico. E segundo, membresia faz com que o mundo lá fora comece a falar o que tem dentro desse local, que faz com que pessoas completamente diferentes, que de outra forma nunca se encontrariam. Uma coisa é você que torce para o mesmo time, então eu sou corintiano. Uma coisa é, eu sei, já São Paulino, tudo bem. Mas em 2012 foram os corintianos que fizeram o maior deslocamento de um continente para o outro, por causa de 22 Zé Ruela correndo atrás de uma bola, tá? Eles têm um time em comum, mas você vai ver que eles são todos parecidos. Sei lá o que tem aqui, se as mulheres mais idosas se reúnem para jogar bingo na cidade, ou se tem um grupo de motoqueiro, ou se... Você tem esses vários grupos que se reúnem e são pessoas iguais. Agora pensa numa igreja local. Se você olhar para trás aí, ó, para as pessoas à sua volta, você vai ver que são pessoas completamente diferentes. Classe social, sexo, interesses, grau de escolaridade, é tudo diferente. Você sabe por quê? Efésios 2 vai falar que isso só é possível por causa da cruz de Cristo. E isso é sobrenatural. O capítulo 3 de Efésios vai falar que as regiões celestiais ficam de boca aberta com isso. Porque isso é sobrenatural. Você quer ter uma igreja sobrenatural? Tem o Evangelho no centro. E entenda que ele é suficiente. E isso é uma igreja sobrenatural. Quando o mundo lá fora entrar numa igreja local e falar assim, o que faz com que essas pessoas completamente diferentes se reúnam e se deem bem e se tratem como irmãos? Aí o incrédulo vai falar, tem algo de sobrenatural aqui. Eu quero fazer parte disso.